Muito bem, queridos. Romanos, capítulo 7, né? A gente podia adiantar aqui para os irmãos que esse capítulo 7 é um dos textos mais complexos, né? E difíceis que a gente vai encontrar na carta aos Romanos, né? Talvez um dos mais densos de todo o Novo Testamento. Há muitas opiniões divergentes, né, sobre a real interpretação desse capítulo 7. Né? Nós vamos seguir uma linha, né, mas existem algumas outras interpretações, tipo, por exemplo, batismo por imersão, batismo por aspersão, que é aquela discussão que nunca se chega a um denominador comum. Né? E aí, por exemplo, não há unanimidade entre os exegetas, os estudiosos, né, que fazem a exegese, o estudo do texto, né, quanto ao significado primário, né, desse texto. Por exemplo, qual é a identidade desse homem desventurado que clama por libertação? Não é? Será que essa pessoa que Paulo registra aqui, né, desventurado homem que sou, será que é um penitente, ou melhor, um incrédulo, ou um crente que faz essa afirmação? E se for um crente, será um crente fraco ou um crente maduro, né, em relação a essas questões que Paulo vai levantar aqui. Né? Nos capítulos anteriores, Paulo ele nos ensinou e escreveu provando que nós, cristãos, já morremos para o pecado. Né? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Paulo ensinou isso no capítulo 6 de Romanos, nós morremos com ele. Né? Então, isso fica bem claro no capítulo 6. Agora, Paulo explica a forma pela qual ele se torna morto para a lei. No capítulo 7 agora, Paulo vai falar como é que nós nos encontramos ou nos tornamos mortos para a lei. Esse vai ser o tema do capítulo 7. Né? Nesse texto que nós vamos estudar, Paulo trata do propósito da lei de Deus. Qual é o propósito da lei? Por que a lei foi dada? Uma outra pergunta, qual é o lugar da lei na vida do cristão? Nós que vivemos pela graça. Qual é o lugar da lei na vida do cristão? A lei, é a causa do pecado? Será que é a lei que é a causa do nosso pecado? Será que ela é a causa da morte? E aí Paulo diz, ele responde lá no verso 12, né, que não. Você olhar no verso 12, absolutamente não. A lei, segundo aqui o verso 12, ela é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. É o próprio Paulo que diz que a lei é santa,
O mandamento é santo, é justo e é bom. Agora, se a gente for lá para o Salmo 119, 165, né? Nós vamos ver lá que a lei de Deus proíbe o pecado. A lei de Deus proíbe o pecado, mostra o que é o pecado, né? Prescreve a justiça e ainda protege contra a transgressão. Porque é a lei que vai me dizer que aquilo é transgressão, isso aqui é pecado. Se a lei não existisse, eu não saberia o que é transgressão, o que é pecado, se a lei não existisse, né? Então a lei, ela proíbe o pecado, prescreve a justiça e ainda nos protege contra a transgressão. Lá em Salmo 19, 7, hoje a gente está ali sem alguém para nos auxiliar ali na transmissão ali dos versículos. Não sei se o Iomar vai conseguir ali. Mas lá em Salmo 19, 7, o rei Davi, né? O rei Davi diz assim, esse é um texto inclusive bem conhecido, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Estou vendo que muita gente lembrou, né, desse texto de Davi, Salmo 19, 7. Olha aí Davi novamente, o rei Davi, falando que a lei é boa. A lei é boa, né? Ela é perfeita, ela restaura a alma. Agora, um dos exegetas aqui, o F.F. Bruce, ele diz o seguinte, que o que está em foco é o conceito errado de que, pela penosa conformidade com um código de leis, é possível adquirir méritos diante de Deus. Trocando isso em miúdos, né? O Bruce vai dizer, né, que esse conceito de que a gente pode praticar a lei para conseguir méritos diante de Deus é furada. Não é pela lei que a gente vai conseguir méritos diante de Deus, né? Esses méritos foram alcançados por Cristo Jesus em nosso lugar na cruz do Calvário. E aí, um outro exegeta também, e até pouco tempo estava vivo, John Stott, não é? Ele menciona assim, 3 grupos que vão lidar aqui com a lei de formas diferentes. Vamos entender um pouco sobre essa questão da lei, não é? Em primeiro lugar, a lei vista pelos legalistas. Quem são os legalistas? Eram os fariseus, não é? Eram aquelas pessoas que achavam que a lei precisava ser cumprida e era através da lei que nós seríamos salvos, não é? Então, os legalistas, isso está em Levítico 18, 5, não é? Levítico 18, 5, os legalistas procuravam observar os preceitos da lei com o propósito de ser salvos. Alguém pode ler para nós aí? Não sei se já está projetado aqui. 18, Levítico 18, 5. Ok? Então, os legalistas, eles procuravam andar segundo a lei, porque eles achavam que era a única maneira de serem salvos, né? Agora, uma vez que não conseguiam cumprir as exigências da lei, e ninguém consegue, né? A Bíblia nos mostra isso, os legalistas acabavam ostentando uma religiosidade apenas de aparência. E dentre os legalistas, a gente vai ver isso no Novo Testamento, eram os fariseus.
Tem um ditado, né, que é atribuído aos fariseus: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, né? Isso se encaixa bem dentro dos fariseus, né? Então, eles viviam apenas de aparência. Diante das pessoas, né, eles apareciam com caras piedosas, né? Mas, lá no fundo, eles eram hipócritas, né? Eles viviam debaixo de um jugo pesado. E o interessante é que eles queriam colocar essa mesma canga sobre os demais. E essa é uma questão dos legalistas, né? Tanto que no Novo Testamento houve um momento, né, que queriam obrigar os gentios que se convertessem a se circuncidar. Isso era legalismo puro, não é? O Senhor não estava exigindo mais a circuncisão, que foi o que ele pediu lá para Abraão. Não é? Mas houve uma discussão em relação a isso, porque os legalistas achavam que quem quisesse ser cristão deveria ser, a exemplo dos judeus, também circuncidados. Agora, para o exegeta aqui, o Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: a deficiência do legalismo, onde é que estava a deficiência deles? É que eles viam os pecados, mas não o pecado, ou seja, a raiz do problema. Eles viam o pecado, mas queriam tratar só do pecado, mas não viam a raiz. Por que o homem era pecador? Não é? E é isso que o Warren coloca para nós aqui. Continuando sobre esse legalismo, né, que eram as pessoas que defendiam que nós deveríamos, ou melhor, tanto no início do Novo Testamento, quanto no Velho Testamento, né, eles julgavam que todo legalista, melhor dizendo, ele julga aquilo que ele vê exteriormente, tá certo? E é muito fácil você apresentar uma caricatura, né, como os fariseus faziam, né, e você achar que aquela pessoa, então, ela andava segundo a palavra, mas na realidade, no fundo, elas eram hipócritas, eram falsas. Não foi à toa que Jesus as chamou de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Você vai ali no cemitério, sepulcros bonitos, lindos, né, de mármore. Agora, abre. O que tem dentro? Material em decomposição, né? Mau cheiro, corpo em putrefação. Né? E é assim que Jesus chama os legalistas, né? Os legalistas, eles medem a espiritualidade de acordo com o que se deve ou não fazer. Se você vem, por exemplo, todos os cultos, terça, quinta, na quarta você vai no JQO, no domingo de manhã você está na escola dominical, domingo de noite você está na igreja, o legalista diz assim: esse aí é um crente de verdade. Ué, mas alguém pode fazer isso tudo aqui e quando chegar em casa cometer uma série de pecados, não é verdade? Então, para o legalista, ele olha para as coisas aparentes, aquilo que ele pode ver, que é o exterior. Mas a Bíblia diz que Deus conhece o nosso interior. O legalista torna-se um fariseu, já falamos do fariseu aqui, cujas ações exteriores são aceitáveis, mas as atitudes interiores são desprezíveis, né? Interiormente eram desprezíveis.
Agora tem o segundo grupo, né? O segundo grupo que John Stott vai colocar aqui, já que ele falou em 3 grupos, né, que lidam com a lei. O primeiro grupo seria os legalistas e o segundo grupo, os libertinos. Pastor, quem eram os libertinos, né? De forma totalmente contrária, oposta, eles olhavam para a lei como uma causadora de todos os seus problemas. Se a lei não existisse, eu não teria problema, né? Eles queriam sacudir o seu jugo para viver sem freios, sem limites, né? Então, eles queriam viver libertos, fazerem o que eles quisessem. E a infeliz da lei veio me brecar, veio me parar. Se não fosse a lei, eu podia fazer tanta coisa, né? Então, os libertinos, né, eles agiam totalmente ao contrário dos legalistas. Eles queriam transformar a graça de Deus em libertinagem. A gente não foi salvo pela graça? Então agora a gente pode pisar o pé na melancia e vamos que vamos, não é? Porque já estamos salvos pela graça, não é mais pela lei. Então, eles achavam, então, que eles queriam viver sem lei, já que a graça, então, perdoava qualquer coisa. Eles não tinham que viver mais seguindo os ensinos de Deus, não é? Esse ainda é o modo de agir da chamada nova moralidade. E aí a gente está trazendo isso para os nossos dias, né? Os seguidores dos libertinos sacudiram de sobre si o jugo divino e anularam a lei moral de Deus. Jesus não nos salvou pela graça, então não precisa mais seguir a lei moral. Contudo, certamente, esse não é o significado que Paulo quis dizer, né? Que não estamos mais debaixo da lei e sim da graça. E a gente volta lá no capítulo 6, verso 14, é quando Paulo fala sobre isso, né? De tal forma que, quanto à justificação, não estamos mais debaixo da lei. Lembra que nós falamos em relação à justificação? A Bíblia diz que nós fomos justificados. Quando Cristo morre na cruz do Calvário por nós, não é? Então nós não estamos mais debaixo da lei, porque fomos justificados. Como? Na morte de Cristo, tá certo? Através da graça. Agora, para sermos santificados, não dependemos da lei, mas somos guiados pelo Espírito, não é? É o Espírito agora que nos conduz a obedecermos, a andarmos segundo a lei moral de Deus. Não é porque não é a lei que me salva, porque eu fui salvo pela graça, que eu vou viver de uma maneira totalmente contrária aos ensinamentos, à lei moral de Deus, né? Então, os libertinos, então, queriam viver de qualquer maneira. E ainda hoje, há algumas pessoas que pensam assim, né? Não fomos salvos pela graça? Então, o que eu fizer ou deixar de fazer, já estou salvo mesmo, né? Aliás, quem pensa assim, a gente pode afirmar que nunca nasceu de novo, que nunca teve uma experiência de salvação, né? Em terceiro lugar aqui, nós vimos, né, que o John Stott ele vai dividir aqui 3 grupos que tratam com a lei,
de forma diferente. Aí vimos os legalistas, depois vimos os libertinos e agora os cristãos. Quem são os cristãos? Somos nós, não é? Nós que vivemos em Cristo. Nós, os cristãos, nos regozijamos tanto na nossa libertação da lei que temos prazer em obedecer os mandamentos morais de Deus, não é? Pela liberdade que Ele nos deu. Por exemplo, deixa eu dar o exemplo de Paulo, quando Paulo falou assim: o amor de Cristo nos constrange. O que é constranger? Constranger. Cristo fez uma obra tão grande na minha vida que eu não tenho como não seguir a Ele, não é? Não fazer a sua vontade, não cumprir a sua lei moral. Para ser salvo? Não. Porque eu sou salvo? Sim. Não é? Então, o crente, ele vive assim, seguindo a lei moral de Deus, não para alcançar salvação, não para alcançar méritos diante de Deus, mas por reconhecimento daquilo que Deus fez por nós. O crente, então, deleita-se na lei por ser a revelação da vontade de Deus. Aí no verso 22, olha o verso 22 de Romanos 7. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Não é? O cristão, então, ele se deleita na lei porque ele tem prazer na lei de Deus. Né? Reconhece que a força para cumpri-la não provém da lei, mas do Espírito Santo. Isso aqui é muito importante também. Não é a lei que nos faz ser obedientes, mas é o Espírito que nos conduz a sermos obedientes à palavra, não é? Aos princípios da palavra de Deus. Então não é a lei que nos leva para esse caminho. A lei serve de um balizamento, mas é o Espírito Santo que nos conduz. Em síntese, o legalista teme a lei e está debaixo da sua servidão. Não é? Ele teme a lei e está debaixo da sua servidão. O libertino, como a gente viu, ele detesta a lei e lança fora, ele não quer saber da lei. Né? E o cristão, ele respeita a lei, a qual ama e obedece. Né? Bom, tendo considerado esses três vertentes, né, ou três vertentes hermenêuticas, vamos analisar agora o texto. Vocês pensaram assim, mas pastor, já foi lá e voltou, e aí? Nós vamos começar agora no verso 1 aí, né? Vamos ver agora os versos de 1 a 6. A gente estava só fazendo uma introdução nessa questão da lei, o que ela representa para nós cristãos. John Stott, ele elucida essa passagem mostrando que Paulo nos oferece primeiro um princípio, aqui no verso 7, no verso 1. Ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Qual o primeiro princípio? A lei tem domínio sobre o homem durante toda a sua vida. Depois, ele vai nos dar uma ilustração. E aí, os versos 2 e 3. E aí, eu queria que você prestasse bem atenção,
que ele vai falar aqui de mulher casada, de adultério, Esse não é o assunto de Paulo. Ele está falando sobre lei e graça. E agora ele vai dar um exemplo. A gente precisa prestar bem atenção para não pegar texto fora de contexto. O contexto aqui, Paulo vai dar um exemplo de como nós podemos nos libertar da lei. Ele vai dizer aqui que a lei, eu não sei se ele vai dizer que é o marido ou a esposa, daqui a pouco a gente vai chegar lá, né? E, finalmente, a ilustração vai ser os versos 2 e 3 do capítulo 7, e depois ele vai nos apresentar uma aplicação, os versos de 4 a 6, né? Ele vai aplicar essa ilustração que ele fez. Então, vamos ver algumas verdades, né? E vamos destacar aqui. Em primeiro lugar, Paulo vai falar do domínio da lei. Verso 1, né? A lei tem domínio sobre o homem durante toda a sua vida. Coisa interessante a gente pegar isso aqui, né? Todo o tempo que o homem viver, a lei tem domínio sobre ele. Ué, pastor, então nós estamos debaixo do domínio da lei? Nós estamos vivos? Boa pergunta. Já vamos chegar lá. Guarda a sua curiosidade, que a gente já vai chegar lá, né? A palavra, a lei tem domínio sobre o homem durante toda a sua vida, e a palavra grega aqui é krieuo. Krieuo, que significa tem domínio ou autoridade. Essa é a tradução da palavra grega. Então, essa autoridade da lei, ela vai se limitar à duração da nossa vida. Ou seja, enquanto você viver, essa autoridade, ela está sendo exercida sobre a nossa vida. Apenas a morte pode interromper o domínio da lei sobre nós. Vocês já começaram a pescar? O que vai acontecer aqui? Daqui a pouco vocês vão ver. Vamos caminhar mais um pouco. Vamos deixar o suspense, né? Se a morte sobrevém, os relacionamentos estabelecidos e protegidos pela lei são dados por terminados. Imagine que eu comprei alguma coisa e estou lá devendo e tal. Quando eu morro, eu passo a não dever mais nada. Vocês já viram algum cobrador ir lá no caixão, no cemitério, no velório, dizer, levanta daí, vem pagar o que você me deve? Claro que não. Não tem como, né? Porque morreu, acabou a dívida. Não tem como cobrar mais dele. Segura isso, pega isso, que isso é muito importante, tá bom? A lei é válida para quem é vivo. Não tem poder sobre o morto. A lei não tem poder sobre quem já morreu. Isso é um axioma, um princípio legal, universalmente aceito e não pode ser mudado, é imutável. Enquanto vivemos, estaremos sujeitos às demandas e penalidades da lei. Então, essa é a primeira questão que Paulo levanta aqui no verso 1, quando ele diz, né, que a lei tem domínio sobre o homem durante toda a sua vida. Que dureza, né? Segunda coisa, agora sim, nos versos 2 e 3, Paulo vai fazer uma analogia. O que é uma analogia? Uma comparação para a gente entender. Ele vai colocar duas coisas
no mesmo nível para a gente entender o que ele quer dizer. Paulo compara a lei. Então veja, pega aí a lei que nos trazia cativo, né? Ele pega a lei como se fosse um marido, e os crentes como se fôssemos a esposa desse marido. Mas esse casamento, ele é um casamento turbulento, conflituoso, não é? E a culpa não é do marido, ou seja, não é da lei, né? Porque o marido é perfeito. No exemplo aqui, o marido aqui está exemplificando a lei. Não estou puxando brasa passadinha aqui dos maridos, não. É que o marido aqui está representando a lei. Então, o marido é perfeito e o problema é a esposa, que somos nós, os crentes, não é? Por quê? O marido, Paulo diz que ele é santo, justo e bom. O que é santo, justo e bom? A lei. Que na figura que Paulo está dando aqui, ele está colocando a lei como se fosse o marido, num casamento hipotético, tá certo? Esse marido, ele é espiritual. O problema é que essa esposa, nós, né, a igreja, nunca consegue agradá-lo. Porque essa esposa é imperfeita, ela é carnal, rendida ao pecado e sempre frustra as expectativas do marido. Vejam que a gente está usando aqui uma linguagem, uma figura de linguagem em que a esposa desse casamento hipotético é a igreja. Então, o marido é o cara perfeito, que gosta de tudo certinho, só que essa esposa, não é, que somos nós, a igreja, não conseguimos agradá-lo por causa da nossa imperfeição, da nossa carnalidade, tá certo? Então, a lei é como se fosse aquele marido perfeccionista. E aí, o que esse marido faz? Ele condena a esposa por uma menor falhazinha. Queimou arroz, né? Botou sal demais no arroz ou no feijão, né? Qualquer coisa, ele vai e condena aquela mulher à igreja. Essa mulher, que somos nós, não pode divorciar-se desse marido. Vejam, queridos, o assunto principal aqui não é divórcio, novo casamento. Ele só está fazendo uma ilustração, uma comparação, não é? Ela não pode divorciar-se desse marido, porque o contrato é claro. O que dizia a lei? A lei prende essa mulher ao marido enquanto ele viver. Trocando em miúdos, nós, esposa, estávamos presos ao marido, à lei, por toda a nossa vida. É o que Paulo diz aqui, por toda a nossa vida. Porque só a morte podia nos dar o divórcio, tá certo? Só a morte do marido podia tirar essa mulher desse jugo conjugal. Pois a morte muda não apenas as obrigações da pessoa morta, mas também as obrigações dos sobreviventes, que com ela mantinham algum contato. Então, com a morte do marido, da lei, né, a esposa, a igreja, então, ela fica livre para ter um outro Senhor. Não é mais a lei, mas esse Senhor é o Senhor Jesus, é o noivo da igreja, né? Geoffrey Wilson, que é um outro exegeta aqui, um teólogo, ele vai dizer o seguinte, que a ideia central é que essa morte não apenas encerra um relacionamento, e ele está usando aqui essa analogia, a morte da lei, né, vai fazer com que nós possamos, então,
ter a nossa liberdade. Deixa eu pegar o que ele diz aqui. Diz que a ideia central é que essa morte não apenas encerra o relacionamento, mas abre caminho legal para que a mulher inicie outra união. Isso porque, ainda que o casamento seja para toda a vida, ainda que a lei seja para toda a vida sobre nós, né, não se estende para além da vida. E é isso que Paulo está falando. Ele está dando um exemplo de algo que os judeus conheciam, que era a questão do casamento, divórcio, essas coisas. Não é? A única possibilidade da mulher ficar livre do marido para se unir a outro marido é a morte dele. Aí, nas palavras de Adolf Paul, a morte divorcia um matrimônio. Vamos explicar isso, né? Nessa metáfora do casamento, o marido morre. Quem é o marido mesmo? A lei, né? E a esposa, quem é a esposa? Somos nós, a igreja. Ela pode se casar novamente. Ela pode ter agora um outro senhor. O senhor dela era a lei, exigente, né? Que não perdoava nada, né? Na metáfora do casamento, o marido morre e a esposa casa-se novamente. No caso em apreço, eu até falei errado ainda agora, contudo, não é o marido quem morre, a lei, mas a esposa, o crente. Né? O crente morre ao identificar-se com Cristo na sua morte. A gente falou isso aqui na semana passada. Quando nós nos batizamos, e aí, tanto que os batistas usam essa expressão, né, de mergulhar, morte, quando levanta da água, ressurreição, não é? Eles usam muito isso, né? Então, o crente morre ao identificar-se com Cristo na sua morte. Assim, com a morte do marido, libera a esposa do vínculo matrimonial, existe uma morte pelo qual somos libertos da lei. Paulo vai dizer aqui no verso 1 que a lei está sobre nós a vida toda. Como é que a gente consegue se livrar da lei? Quando nós assumimos que nós morremos com Cristo lá naquele Calvário. Morremos com Cristo e ressuscitamos para Ele. Não é? Então, a partir do momento que morremos, a lei não tem mais nada que nos cobrar. Acabou. A lei, Paulo diz que a lei está sobre nós enquanto vivemos. Se morremos com Cristo, acabou o domínio da lei sobre nós. Está entendendo? Não é? Assim, com a morte do marido, liberta a esposa do vínculo matrimonial, existe uma morte pela qual somos libertos da lei. Pois pela morte de Cristo recebemos nossa libertação de todas as exigências da lei. Queridos, quando a gente observa com profundidade o que significou a morte de Cristo no Calvário, não é? É algo tremendo, não é? É algo que não poderia ser de outra maneira, não é? Então, por isso que há aquele cântico que diz que ele morreu a nossa morte para que tivéssemos a sua vida, para que vivêssemos a sua vida. Há um outro teólogo aqui, o John Murray, ele diz corretamente que enquanto a lei nos governa, não há menor possibilidade de sermos libertos da escravidão do pecado. Enquanto a lei estiver governando a nossa vida, não temos a mínima possibilidade de sermos libertos da escravidão do pecado. A única alternativa é sermos desobrigados da lei. Isso ocorre em nossa união com Cristo, em sua morte, da morte dele. Pois toda a virtude da morte de Cristo
ao satisfazer as reivindicações da lei, tornou-se nossa. Cristo na cruz, ele satisfez as reivindicações da lei que estava sobre nós, mas ele satisfez na cruz, não é? E daí, ao satisfazer as reivindicações da lei, torna-se nossa. E somos livres da escravidão e do poder do pecado que estávamos consignados pela lei. A partir do momento que nós morremos com Cristo, lá na cruz do Calvário, e ressuscitamos, Paulo diz, não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. É por isso que o crente precisa viver para o Senhor da sua vida, que é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós morremos quando? Quando? Naquela cruz. Na cruz do Calvário nós morremos com Cristo, né? E o terceiro lugar aqui que John Stott diz, né? A legitimidade do novo casamento. Veja, ele vai falar no verso 4, e Paulo está usando aqui a questão do casamento apenas como uma alegoria. Ele não está tratando de casamento aqui. Ele está tratando de lei, está tratando de graça, né? Como nós fomos libertos, não é? Da lei. E aí, agora é o versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Olha o outro, entre aspas, esposo, né? Usando a alegoria. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquem para Deus, não é? O segundo casamento é moralmente legítimo porque a morte pôs fim ao primeiro casamento que nós tínhamos com a lei, não é? Somente a morte pode garantir a libertação na lei do casamento e, portanto, o direito de casar-se de novo. Uma vez que a mulher morreu, a igreja, o vínculo conjugal com o primeiro marido, a lei acabou. Ela está morta em relação a esse marido, em relação à lei. Ela está morta em relação à lei. Uma vez que ela ressuscitou a igreja, eu e você ressuscitamos e estamos livres para pertencer a outro esposo, que é o esposo da noiva, o Senhor Jesus, né? Agora não somos mais, usando a alegoria de Paulo, casados com a lei. Não estamos debaixo do jugo da lei. Agora temos um outro Senhor, um outro esposo, que é o Senhor Jesus. Desde que Cristo ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que ele não morre mais. A gente viu isso semana passada, aliás, semana retrasada, no capítulo 6 de Romanos, verso 9. Portanto, essa nova relação matrimonial entre Jesus e a igreja, não é? A mulher, o crente, pode... pulei uma linha aqui. Portanto, essa nova relação matrimonial não será desfeita pela morte, como aconteceu com a antiga relação. Por quê? Porque Cristo não morre. A lei morreu em Cristo, mas Cristo agora ressuscitou para não mais morrer. Então ele está dizendo que agora não tem mais como esse relacionamento ser quebrado, porque agora o marido, o Senhor Jesus, ele não morre mais, então não tem como mais nós nos divorciarmos de Jesus, não é? Ele é o Senhor para o resto da nossa vida. Agora, nesse novo relacionamento, a mulher, o crente, pode frutificar para Deus. Uma vez que morremos com Cristo, fomos libertos da lei. Agora, podemos nos unir a Cristo, pertencer a Ele e frutificarmos para Deus. É isso que Ele espera de nós, né? Uma vez que morremos com Cristo, fomos libertados da lei.
Agora podemos unir-nos a Cristo, pertencer a Ele e frutificar para Ele. Isso, queridos, significa uma mudança total de relação e lealdade para com o nosso Senhor, o nosso esposo, o Senhor Jesus. John Stott, ele vai destacar que estar emancipado da lei, não estarmos mais dependendo da lei, não quer dizer estar livre para fazer o que quiser. Colocação que John Stott faz e que às vezes muitas pessoas, né, inadvertidas, não, eu estou debaixo da graça, então o que eu fizer... Não é isso que Paulo está ensinando, não é isso que as Escrituras ensinam. Né? Ao contrário, a libertação da lei traz não a liberdade de pecar, mas outra classe de servidão. É o verso 6 aí, né, que ele diz aqui, ó, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Agora nós servimos em novidade do espírito. Somos livres para servir e não para pecar. Né? Em quarto e último lugar, o John Stott fala do contraste entre os dois casamentos. Primeiro da lei e agora da graça. No primeiro casamento, vivíamos segundo a carne. Naquele tempo, a perfeição do nosso primeiro marido realçava ainda mais os nossos erros e paixões pecaminosas. A lei mostrava para nós, como um espelho, como nós éramos pecaminosos. Os frutos que produzíamos nesse primeiro casamento foram frutos de morte. Porém, agora, no segundo casamento, libertados desse primeiro marido, perfeccionista, que era a lei, morremos para aquilo a que estávamos sujeitos. A força que nos move agora não é mais a caducidade da letra, aquilo que Paulo vai dizer aqui, mas a novidade no Espírito. Nós vivemos em Espírito. Na velha ordem, lá atrás, na lei, estávamos casados com a lei, éramos controlados pela carne, produzíamos frutos para a morte. Enquanto, como membros da nova ordem, agora estamos casados com Cristo, ressuscitados, fomos libertos da lei e produzimos. E é isso que Deus espera de nós, frutos para Deus. Né? É por isso que não dá para entender o crente que não dá fruto. Né? O crente precisa dar fruto, porque ele produzia frutos quando ele não era crente. E agora ele precisa produzir frutos para Deus. E, por último aqui, uma colocação do Bruce, um dos teólogos também, diz que a nossa anterior associação com a lei não nos ajudava a produzir frutos de justiça. Por mais que as pessoas procuravam andar segundo a lei não ajudava ao homem, ainda que de bem intencionado, a produzir fruto de justiça. A lei não fazia isso. A lei não tem esse poder de nos fazer produzir frutos de justiça. Mas esses frutos agora são produzidos com abundância, agora que estamos unidos a Cristo. Porque esses frutos são gerados pelo Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo na nossa vida. A lei não nos fazia dar fruto, mas o Espírito, esse sim, nos faz produzir frutos, não é?
O pecado e a morte foram o resultado da nossa associação com a lei. Entretanto, a justiça e a vida são o produto da nossa nova associação com Cristo. A justiça e a vida, contrastando com o que era os frutos da justiça, que era a morte, né? E os frutos que ela produzia. Agora, a justiça em Cristo faz com que produzamos frutos, né? Dessa nova associação em Cristo Jesus. Na semana que vem nós vamos começar no verso 7. Hoje nós fomos até o verso 6, né? E na terça-feira que vem estaremos continuando através do verso de número 7.